Olá, meu amigo e amiga, a fila deu uma andada nesse 7 de setembro. Sejam bem-vindos a mais um Portal do José, hoje no Dia da Pátria, que transcorreu de uma maneira absolutamente tranquila, na mais perfeita paz, causando muita dor de cotovelo em muitos personagens na República Brasileira. Muitas dessas figuras ainda estão saudosistas dessa mesma data comemorada há alguns anos atrás, mas que foi totalmente pervertida para fins eleitorais, com muita gente manipulada, né? Vamos nos lembrar, já coloquei aqui várias vezes, pastores fazendo convocações para que seus fiéis fossem ao 7 de setembro, não para festejar a unidade do nosso país, não para festejar a nossa soberania, a irmandade do povo brasileiro, a união da nossa nação, não. Essas pessoas foram para as ruas motivadas pelo medo, pelo pânico moral, um falso pânico vermelho, que o Brasil ia cair num abismo comunista, coisas e que tais. Então isso gerava um sentimento muito ruim dessas pessoas. E nós que estamos no campo da racionalidade, que nós sabemos que nós não estamos numa terra plana, a gente enxergava isso com muito temor e muita preocupação, sobretudo porque no ano passado estávamos às voltas de uma campanha eleitoral. E nada pior para essas pessoas que camuflaram o 7 de setembro com seus sentimentos mais sombrios, de terem uma notícia muito ruim para elas no dia de hoje, que é a de que Mauro Cid resolveu fazer uma delação premiada. A delação premiada, vou começar aqui com vocês mostrando alguns aspectos da lei, só se presta quando as informações reveladas dizem respeito a alguém que está num grau de hierarquia superior. Isso, então, mostra que quem será o atingido por uma delação premiada de Mauro Cid? Quem estava na cadeia de comando acima dele, se não a figura do ex-presidente da República e talvez até a sua senhora, né? A esposa 03, a ex-primeira dama do nosso país. Bom, vou conversar com vocês sobre essa notícia bombástica que chegou agora, analisaremos também alguns aspectos, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, você que é muito bem-vindo, muito bem-vinda e venha participar das nossas atividades. Dê o seu joinha, mande seu comentário para cá, se puder participe dos nossos chats e se inscreva também no nosso clube de membros, que é uma maneira adicional que a plataforma coloca à sua disposição para você apoiar, prestigiar o seu canal predileto, tá bom? Lembrando que nós também estamos no concurso do IBEST, tem ali um personagem de direita que ainda estava na nossa frente, mas provavelmente nós vamos conseguir ultrapassá-lo, que é o senhor Alexandre Garcia, nessa premiação do IBEST. Então, conto com a sua participação, seu voto e vamos seguir em frente. Bom, a abertura hoje foi um pouco mais longa, gente, porque são muitas informações e é muito necessário que a gente fale delas, né? Nas redes bolsonaristas, só se vê algumas publicações melancólicas, de um certo modo, com um certo saudosismo dessas cerimônias que, como eu disse para vocês, eram verdadeiras aglomerações camufladas no seu sentido mais profundo. Porque o que aconteceu com essas pessoas? Se elas iam para as ruas motivadas por um patriotismo, esse patriotismo acabou? Tinha prazo de validade ou foi uma grande farsa, né? Muitas pessoas caíram nessa lorota e muitas hoje têm até vergonha de ter ido nesse 7 de setembro do ano passado, porque eles estavam ali acreditando que a figura que os motivava era uma figura honesta, né? E tá difícil. E agora com a delação premiada, hoje é um dia muito emblemático, né? O 7 de setembro, se alguns anos atrás a figura do ex-presidente da República, ele se notabilizou muito por um incidente lá em Juiz de Fora, hoje ele está levando uma outra facada, né? Uma facada bem figurada, que pode causar danos muito maiores, né? Bom, o ex-presidente da República e muitos dos seus auxiliares colocaram algumas cenas que, graças ao bom Deus, nós não voltaremos a vê-las nunca mais, né? Então vou colocar aqui para você ter esse registro aqui do que é que nós livramos o nosso país no último processo eleitoral. Vamos lá. Ó, já pensou, gente? Essa é uma coisa muito importante, né? Não vamos ver mais esse tipo de cena aqui, né? Vamos lá. Que musiquinha, fundo musical triste, né? Melancólico, né? Nada de moto, nada dessas palhaçadas.
o ex-presidente da República está querendo se internar para fazer uma série de procedimentos, olha, ele vai ter que tomar medicamentos aí para pressão, né, para angústia, né, para o seu lado emocional, porque o que dirá Cid? Matérias do dia de hoje, do final desse dia de hoje. Polícia Federal aceita delação premiada de Mauro Cid. Investigado nos casos de fraude de cartões de vacinas, da minuta do golpe e da venda de joias e de presentes recebidos pelo governo Bolsonaro em viagens ao exterior, Cid foi ao STF no final da tarde de quarta-feira confirmar que fará a delação. Gente, é uma bomba nuclear que ninguém estava esperando, né? São esses aqui os crimes aqui, tem uma listinha aqui, ó. Então ele pode falar alguma coisa sobre a tentativa de trazer de maneira irregular para o Brasil joias recebidas pelo governo Bolsonaro como presente da Arábia Saudita. Ó, pode ter mais coisas aí, né? E não foi tentativa de trazer, né? Na verdade, elas foram trazidas de maneira ilegal. Isso vai respingar, inclusive, no esquecidão, né? Que está sumidão, Almirante Bento Albuquerque. Bom, tentar vender ilegalmente presentes dados ao governo Bolsonaro por delegações estrangeiras em viagens oficiais. É mais outro problema. Participar de uma suposta fraude de carteiras de vacinação. Não é suposta fraude de carteiras de vacinação. Não tem nenhum tipo de suposição. Há um fato concreto. A fraude houve. Houve a utilização dos documentos falsos. Bom, suposta fraude de carteiras de vacinação e da filha de 12 anos do Bolsonaro. Envolvimento nas tratativas sobre possível invasão no sistema do Conselho Nacional de Justiça pelo hacker Walter Delgatti Neto para desacreditar o sistema judiciário brasileiro. Bom, o Mauro Cid já estava envolvido naquela aquela palestra que o Bolsonaro fez para embaixadores, enfim, tem várias capivaras que estão surgindo no meio desse matagal todo. E envolvimento em tratativas sobre um possível golpe de Estado. Então, gente, são várias frentes aí que o Cid poderá trazer fatos bombásticos, né, que a gente ainda não conhece. Polícia Federal aceita a delação premiada de Mauro Cid, ex-ajudante de ordem de Bolsonaro. Uma notícia que também está no Estado de São Paulo, no jornal Estado de São Paulo. E essa aqui é a lei, gente, que eu me referi no começo do nosso papo aqui, né? A Lei 12.850, de 2 de agosto de 2013, define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal. E altera o Decreto-Lei 2848, de 7 de dezembro de 1940, o Código Penal, e revoga a Lei 9.034, de maio de 95, e dá outras providências. Então, aqui foi uma lei que foi sancionada pela presidenta Dilma, né? Da organização criminosa, ali vai falando aqui, vai identificando, vai tipificando, classificando o que é uma organização criminosa, como funcionam os meios de prova, e depois começa a entrar aqui na delação premiada, mostrando como são os ritos, né? Que isso tem que ser feito com muita oficialidade, não pode ter nenhuma coisa obscura, e eu sublinhei esse artigo 4º da lei aqui, que diz que o juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial. Perdão judicial é o seguinte: o crime existiu, mas se o juiz entender que as revelações elas são tão impactantes, elas são tão reveladoras, né, de situações que ninguém sabia, isso pode fazer que o juiz decida pelo perdão judicial. O advogado do Cid deve estar operando nessa frequência, né? Mas vai ser muito difícil ele conseguir um perdão integral, porque são muitos crimes que ele está envolvido, né? O juiz pode também reduzir até 2/3 a pena privativa de liberdade ou substituí-la por restritiva de direitos daquele que tenha colaborado efetivo e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal, desde que dessa colaboração advenha um ou mais dos seguintes resultados. Bom, aí tem que ter resultado, né? Delação não pode ser delação só para ficar fazendo com vescote uma futrica ali, né? Então, concretamente, ela tem que possibilitar a identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e das infrações penais por eles praticados. 2. A revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa.
3. A prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa. Ou seja, né, uma vez se descobrindo como é que a organização criminosa agia, o Estado pode estabelecer novos regramentos para que esse tipo de delito não volte a acontecer. 4. Recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela organização criminosa. Então, o Cid deve saber de mais coisas que a Orcrim amealhou, né? Tem notícias ali que a dona Michele fez desaparecer algumas joias, então ele deve saber que joias são essas, deve ter algum tipo de informação. 5. A localização de eventual vítima com a sua integridade física preservada. Né? Isso é no caso que tem crimes de extorsão mediante sequestro, enfim. Mas, gente, essa é a notícia bombástica desse feriado de 7 de setembro. Se essas pessoas estavam com dor de cotovelo, agora elas vão ter que tomar remédio tarja preta. Agora a vida para essas pessoas vai ficar muito complicada. E o advogado de Cid, ele já tinha mencionado, né? Ele já tinha dado um pano de fundo com muito cuidado, com muita cautela em relação ao que estava sendo veiculado sobre Cid, porque ele deixou bem taxativamente exposto ali que o Cid tem medo. A família do Cid está com medo. Eles estão lidando com figuras que eles sabem muito bem de perto quem são. E mais do que isso, né? As pessoas que iam para as ruas com esse medo, com esse pânico, com esse suposto patriotismo, elas estão, muitas delas, no campo da insanidade, como foi o caso lá do assassino de Marcelo Arruda, que a gente não está mais ouvindo falar dele, né? Que isso tinha que ser bem exposto para a gente colocar bem para a sociedade brasileira o mal que causou essa intoxicação desse movimento que nós tivemos aqui no nosso país, que eu gosto sempre de sublinhar. Ele foi funcional. Nós ficamos muito desgastados com essa insanidade toda e por trás o Brasil foi assaltado, o Brasil foi aviltado, o Brasil foi emburrecido, o Brasil foi intoxicado. Então, esse 7 de setembro pode significar aí que hoje o Mauro Cid esteja dando não uma facada, mas uma machadada, uma picaretada, né? uma martelada violenta nessa organização criminosa que teve ali à frente um ladrão de joias, um ladrão de Rolex, com os seus mais próximos, né, tirando algum proveito dessa história também. Então, hoje, o Dia da Pátria, talvez seja um dia muito marcante para muito mais pessoas que a Van Filosofia poderia imaginar. Gente, eu vou ficando por aqui, tenho certeza absoluta que seu dia hoje foi um dia muito melhor do que o 7 de setembro do ano passado, que a gente está muito preocupado, né? Mas varremos essa gente para o lixo da história e as filas estão andando. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Amanhã certamente teremos mais notícias sobre essa delação. Até lá, tchau!